palavras de segurança, de governo, de confiança para nós. Que tomem as medidas necessárias, mas aquelas que são exclusivamente necessárias e não movidas por outros interesses. Que nós sejamos protegidos pelo terrorismo das mídias, da televisão, dos noticiários, que nos mostram todos os dias, Pai, um terror. Acalma nosso coração e nos abençoa. Assim, Senhor Deus, nós oramos nesta tarde para a noite. Oramos pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Manilha. Clamamos, Senhor Deus, que a Tua mão de poder trabalhe naquele bairro, que venha tocar no coração de pessoas que estão aflitas, necessitando de conforto, necessitando de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Porque estamos ali, prontos para acolher, para abraçar e para levar a verdade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, Senhor, nesta noite nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor Deus, iluminando a Tua palavra em nosso coração. Que a nossa mente seja adestrada para o entendimento. E que esta palavra venha trazer, Senhor Deus, poderosamente novidade de vida, um entendimento muito mais amplo de toda a Tua verdade, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos viver num patamar muito mais alto da fé, da adoração e do relacionamento íntimo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos à leitura da palavra. Diz assim em Apocalipse 20, versículos 11 até 15. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Deus te abençoe, Valdir Souza. Acompanhe a ministração da palavra de Deus. Nós lemos Apocalipse 20, de 11 a 15.
Irmãos, todos os anos tem Enem, não é isso? Antigamente, na minha época, era o vestibular, né? E nós ficávamos naquela expectativa, depois de feita a obra, quando saía o resultado, procurando para ver se o nosso nome estava escrito na lista dos aprovados. E era aquela ansiedade, e quando você encontrava seu nome escrito lá na lista dos aprovados, uma alegria tremenda, uma felicidade enorme, família toda comemorando. Meu filho, minha sobrinha, meu irmão passou no vestibular, ele agora vai fazer a faculdade. Que bom que o nome dele está escrito na lista dos aprovados. É interessante, né? Como traz tanta alegria, tanta paz, saber que você passou. Pois aqui esse texto fala a respeito dessa questão, de que uns têm seu nome escrito no que a palavra chama o livro da vida, e os outros têm os seus nomes escritos num outro livro, nos outros livros. Eu queria começar a meditar com vocês dizendo: qual o livro que o seu nome está escrito? Diz o versículo 1, vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O grande trono branco é o grande trono do juízo de Deus. Deus, durante a história, aplicou justiça e juízos parciais. Nós sabemos disso. Quantas das vezes pessoas, comunidades e tudo mais que se levantam contra Deus e sua igreja, mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus vem parcialmente, mas chegará o dia do grande trono branco, onde será o juízo final, onde todos serão julgados. E João viu esse grande trono e aquele que estava sentado, cuja presença fugiram a terra e o céu. Não há mais céu e nem a terra do jeito que era antes, amaldiçoada e contaminada pelo pecado. Esta terra não existe mais. Agora só existe o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, prestes a receber a igreja de Cristo Jesus. Aquela terra antiga, sem pecado. Mas então João, nessa caminhada de enxergar, de receber de Deus visões, verdades absolutas, ele vê mortos, os grandes e os pequenos. Porque as palavras os grandes e os pequenos? Porque mortos aqui diz respeito à morte espiritual, aquele que morreu sem Cristo Jesus. Tanto faz se eram grandes pessoas ou pequenas pessoas, pessoas importantes ou pessoas insignificantes, postos em pé diante do trono, preparados para serem julgados. Então se abriram livros. É importante nós entendermos aí, e eu te pergunto, em qual livro está escrito o seu nome? Abriram-se os livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Então existem os livros e o livro da vida. São dois separados. Esses que estão mortos e que se apresentaram de pé diante do grande trono branco estão com seus nomes escritos nos livros.
Os mortos foram julgados segundo as suas obras, segundo os seus atos decorrentes da iniquidade, da falta de fé, da falta de amor a Deus, da falta de amor ao próximo, de tudo aquilo que o pecado e a iniquidade produz. Passou o filme da vida deles, que estava escrito nesses livros, e eles foram julgados, justamente julgados à condenação eterna. Eles foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros, não no que estava escrito no livro da vida, mas no que estava escrito nos livros. Diz então, no versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. O mar, para os povos judeus, é o lugar do mal, dos monstros marinhos, da onde vem a besta que emerge do mar. Então esses mortos vieram do mar. Não são os mortos que morreram em Cristo Jesus. Diz: a morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Homens iníquos que estão mortos, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque aqueles que morrem em Cristo Jesus morrem o corpo, mas já nasceram de novo pela fé. São novas criaturas. Esses não estão mortos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é a primeira morte, então? A primeira morte é essa que nós nascemos. Todos nós nascemos na primeira morte. Mortos nos delitos e pecados, sem fé em Jesus Cristo. O livro de Salmos diz que em pecado me formaste. Todos já nascem mortos no pecado. Essa é a primeira morte. Então nós temos a segunda morte, que é a condenação eterna diante do trono de Deus. Nós temos a primeira ressurreição, que é aquele dia maravilhoso em que nós somos alcançados pela graça por meio da fé, demonstramos fé em Jesus Cristo e então nascemos de novo. O que Jesus Cristo disse para Nicodemos? É necessário que tu nasças de novo. Quem nasce de novo saiu da morte e veio para a vida espiritual, a primeira ressurreição. Mas chegará a segunda ressurreição a esses que nasceram de novo pela fé. A ressurreição em corpo glorificado, a ressurreição num corpo sem pecado, para viver nesse novo céu e nova terra com Jesus Cristo. E termina dizendo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, você tem visto o grande trono branco? A pergunta que nós fazemos hoje é: quantas pessoas têm visto o grande trono branco? Quantas pessoas hoje na nossa sociedade, uma sociedade hoje que é absolutamente desligada, separada dos princípios de Deus, tem visto o grande trono branco? O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas têm em seu coração, em sua mente, a consciência clara de que as coisas não são por acaso, de que tudo tem sua consequência e de que haverá verdadeiramente um justo juízo? Sabe, hoje, quando nós anunciamos as boas novas do Evangelho,
Primeiro, nós precisamos anunciar as más novas do Evangelho, de que existe um justo juízo de Deus, na expectativa de que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas a maior parte das pessoas hoje não tem o grande trono branco na sua mente, no seu coração. Não tem o sentido de que haverá um justo juízo, um dia da justiça. E eu te chamo agora a você sondar o seu coração e perguntar a você mesmo: será que eu tenho vivido com essa consciência de que haverá um dia do juízo? Não por você, porque se você está em Cristo, você está em paz com Deus. Jesus já morreu a sua morte, já pagou a sua condenação, e nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Mas olhe para os outros. Olhe para o próximo que está em sua volta. E lembre-se que haverá um grande trono branco, o grande dia do juízo do Senhor. Essas pessoas estão indo a passos largos para a condenação eterna. E elas precisam ouvir a palavra do Evangelho, a palavra que traz a salvação. E quem foi chamado por Deus para anunciar as boas novas da salvação, senão a Igreja de Cristo Jesus? E a Igreja de Cristo Jesus é o conjunto de todos aqueles que nele creem. Você crê em Cristo Jesus? Então você foi chamado para ir de encontro às pessoas que nem sabem, e nem percebem, e nem vivem de acordo com a existência do grande trono branco, e anunciar-lhes a verdade do Evangelho. Não esqueça, o juízo existe. E ele faz parte do Evangelho. É a má notícia do Evangelho. Você tem visto os mortos? Você tem reparado nos mortos? Os grandes e os pequenos? Quando você anda na rua, você vê pessoas que estão afastadas de Deus e isso não faz diferença nenhuma no seu coração? Ou você sente ardendo o teu coração e dizendo: eles precisam ouvir o Evangelho? Eles não sabem que haverá um juízo, eles não sabem que estão caminhando em passos largos para o lago de fogo e enxofre. E Deus me chamou, Ele fez uma grande comissão. Ele disse primeiro: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Ele depois termina dizendo para você: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Qual é o problema? Você tem Deus junto contigo na eternidade, o tempo todo, te auxiliando para que você anuncie as boas novas do Evangelho. Você tem visto os mortos, tanto os pequenos como os grandes? Eles estarão um dia diante do trono. Se você, se todos nós que cremos em Cristo Jesus, acabarmos sendo enganados pelo inimigo, e em vez de gastarmos o nosso tempo, o esforço da igreja, a vontade da igreja de proclamar o verdadeiro Evangelho da salvação, nos envolver com outros discursos, com outras palavras, usando das mesmas armas de confronto, mais do mesmo. Pessoas nos atacam e nós as atacamos com as mesmas armas. Não foi isso que Jesus Cristo nos disse. As nossas armas são espirituais nas regiões celestes. A nossa arma é a verdade do Evangelho, porque a cada um morto que recebe a vida pela graça por meio da fé, que ressuscita a primeira ressurreição, este está livre da segunda morte. Existem os livros e o livro da vida. Qual é o livro em que teu nome está escrito? Se você crê em Cristo Jesus,
se você crê que ele nasceu no seu lugar, ele viveu uma vida de obediência, nunca pecando, no seu lugar, que ele subiu na cruz e derramou o seu sangue, moeu o seu corpo por perdão dos seus pecados, pagando a condenação, cravando o escrito de dívida que existia contra você na cruz do Calvário, você está com o teu nome escrito no livro da vida. E ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por tuas causas, e te enviou o Espírito Santo que habita em você e te auxilia nas tuas fraquezas e faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, de tal forma que ele te encaminhará seguro até o dia da herança da vida eterna. Não se preocupe com isso. Não tenha uma preocupação egoísta. Tenha uma preocupação amorosa. Olhe para os mortos, tanto os grandes quanto os pequenos. Os que estão escritos no livro da vida não foram julgados segundo as suas obras. Foram salvos segundo a obra de Cristo Jesus. O mar do mal deu os mortos para serem julgados. Chegará o dia em que o inferno e a morte serão lançados para dentro do lago de fogo, a segunda morte. Essa é a má notícia do Evangelho, mas ela precisa ser anunciada. Essa palavra hoje, ela nos chama a tomarmos uma atitude. Tomarmos uma atitude de uma preocupação não egoísta, mas uma preocupação com o outro. A olhar para o próximo, tanto os pequenos quanto os grandes. Eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, Deus não te deu autoridade, não te deu poder, nem te deu condições para você dizer quem está escrito no livro da vida ou quem está escrito nos outros livros. A única ordem que nós recebemos foi: prega, insta, a tempo e fora de tempo. Por isso, a partir deste momento, eu te chamo a você ter aquela ansiedade. Lembra que eu falei das listas do vestibular, do Enem? Será que eu fui aprovado? Será que não? Que nós venhamos ter no nosso coração essa ardente expectativa, não de ver se o meu nome está escrito no livro da vida. O próprio Espírito de Deus testifica com o teu espírito que tu és filho de Deus. Você já sabe que teu nome está escrito no livro da vida, porque tu tem fé em Cristo Jesus. Mas olhe para a lista na ardente expectativa de que alguém que estava na lista dos livros, morto, por causa do Evangelho, pelo operar do Espírito Santo, foi escrito no livro da vida e recebeu a salvação. E não vai estar mais em pé diante do grande trono branco, mas estará em pé diante de Jesus Cristo, no novo céu e na nova terra, onde toda lágrima será enxugada, todo pranto não existirá mais, toda dor nunca mais existirá, e eternamente estaremos vivendo na paz com Cristo Jesus. Eu pergunto para você: qual a sua preocupação? Qual a sua ansiedade? Uma ansiedade egoísta e santa sobre sua situação? Quando a palavra de Deus já disse que se você crê em Jesus Cristo, você está salvo pela graça por meio da fé? Ou sua ansiedade, sua preocupação é por amor ao próximo?
Você tem visto os mortos, tanto os grandes quanto os pequenos? É Deus que está perguntando para você. Os teus olhos têm visto os mortos, tanto os grandes quanto os pequenos, e o que você tem feito? Deus te deu o Evangelho para anunciar. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra que é a tua e que nos desafia a cumprir com a sua palavra, obedecer a sua vontade, de ir de encontro aos perdidos, de encontro àqueles que estão caminhando para se apresentar em pé diante do grande trono branco. Nós queremos nos comprometer contigo de cumprir a grande comissão, de apresentar as boas novas do Evangelho, o sangue derramado e o corpo moído de Jesus Cristo na cruz, por perdão dos pecados. Mas para isso, Senhor Deus, nós temos total consciência de que de nós mesmos, exclusivamente dos nossos esforços e da nossa vontade, nós não podemos nada. Somos absolutamente carentes do operar do Teu Espírito. Por isso clamamos: Espírito Santo, trabalha agora dentro de nós. Traz a nós a Tua vontade. Traz a nós o Teu querer. Traz a nós o Teu amor. Traz a nós a consciência de que Tu és grande e poderoso e nos deu a graça de, apesar de sermos pequeninos, fracos e pecadores, sermos auxiliadores na Tua obra de salvação. Que Deus te abençoe. Escute esse louvor. Prostre-se diante de Deus. Aleluia. Prostre-se diante dele. Engrandece teu nome, Senhor, sobre a nossa vida. Aleluia. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor e nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome grande.
por tua obra, Senhor, a obra de salvação. Teu amor é infinito. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso. Aleluia. O Espírito Santo opera agora poderosamente. Manifesta teu poder, Senhor. Manifesta tua glória. Manifesta o teu querer, Senhor. Por meio da tua palavra. Abre nossos olhos, Pai. Para que nós venhamos ver os mortos, os pequeninos e os grandes, e nos aproximar deles e lançar a palavra da verdade e da vida, a palavra da cruz, a palavra de Jesus, do seu sangue e do seu corpo moído por perdão dos nossos pecados. É o que nós, Senhor Deus, neste momento, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome e declaremos, Senhor Deus, que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus eterno, aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo e que continua nos amando e sempre nos amará. Amém, Senhor Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o desejo do meu coração, esteja convosco, de hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Vejo vocês domingo, às 19 horas no culto, onde será pregado mais uma vez a palavra de Deus e teu coração será alimentado. Deus os abençoe e os guarde dentro da sua casa, livrando de todos os males, passando com o sangue do Cordeiro nos portais do seu lar. Fique na paz.